Olá, terceiro ano. Nós estamos aqui para mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Nick e o nosso tema é Grandes Paisagens Naturais. A Terra, o cenário da vida. Nós temos aí algumas características da vida na Terra, os biomas, o qual nós vamos falar mais à frente. Então, fatores bióticos são fatores que existem em um ecossistema, são os fatores vivos, né? São representados aí pelos seres vivos. Os fatores abióticos compõem um ecossistema, são os fatores não vivos, mas ainda não tendo vida, são de extrema importância para o ecossistema, para os seres vivos. Que fatores são esses? Ar, solo, umidade, temperatura, entre outros. Para que haja uma interação no ecossistema, existem fatores que influenciam nessa interação, né? Porque os ecossistemas, eles são autossuficientes em relação ao alimento, mas não a energia. Como assim, professora? Porque o ecossistema depende da energia primária. E essa energia primária, quem fornece é o Sol. E daí, quem recebe primeiro essa energia? São os seres autótrofos. E estes seres autótrofos servem de alimento para os consumidores primários, que servirão de alimento para os secundários e assim sucessivamente, formando aí a cadeia alimentar. Então, essa interação que existe entre os seres vivos é que é tão importante para que o ecossistema se mantenha. Esses seres vivos recebem a energia e precisam manter um equilíbrio dinâmico, também chamado aí de homeostase. E o que é isso? É a capacidade que o ser vivo tem, o organismo desse ser vivo tem, de se manter instável, de controlar as suas funções vitais, ok? É chamado aí de equilíbrio dinâmico. E o que são biomas? São locais existentes na Terra, são ecossistemas que têm características específicas. E o que é que determina um bioma? O que é que diferencia um bioma do outro? São os fatores climáticos, a temperatura, a umidade, né? E tudo isso tem a ver com o eixo da Terra. Nós vamos falar no primeiro momento sobre os biomas mundiais. Depois nós vamos afunilando aí para os biomas brasileiros, ecossistemas aquáticos e tudo mais. Mas nesta aula nós vamos estar dando uma introdução aí sobre os biomas mundiais. O primeiro deles é a tundra. Olha que imagem linda que eu coloquei para vocês estarem observando aí. A gente vai ver agora quais as características que esse bioma possui. Desde já, é um bioma que possui um clima muito frio. Olha aqui, ele se encontra no Polo Ártico, norte do Canadá, Europa, Ásia, e é coberto de neve quase durante todo o ano. E o seu inverno, o seu verão, no verão tem 10 graus Celsius. E por isso o solo é muito pobre e não tem riqueza de biodiversidade. E aí a vegetação é composta mais por musgos e líquens. Em alguns lugares mais ao sul, você pode encontrar pequenos arbustos e gramíneas. E quais são os animais que nós encontramos nesse lugar? Rena, caribu, boi,
essa espécie de boi especial aí, almiscarado, né? Algumas aves migratórias, mas não há tanta diversidade assim. E eu coloquei aí mais ou menos um esquemazinho de um mapa para que vocês possam ter aí uma noção de onde encontrar esse bioma, né? Que está aí, né, no polo, no Ártico. A taiga. A gente precisa ter cuidado porque a taiga é um pouquinho parecida com a tundra. Também é um bioma de clima gelado, né? De clima frio. Só que vamos entender um pouquinho das diferenças, né? É encontrada aqui, ó, no hemisfério norte, só que ao sul das tundras, né? E no hemisfério sul, na América do Norte, Europa e Ásia, possui invernos extremamente rigorosos, porém o verão lá, ó, é mais quente e mais longo que na tundra. O clima é extremamente frio e a sua vegetação já é mais rica, né? Porque nós temos aí uma diversidade maior, uma incidência maior de raios solares. E aí a gente já encontra coníferas, que são as árvores de Natal, pinheiros, né? Nós encontramos também musgos e líquens, porque o clima lá é frio, mas nós já temos aí, ó, plantinhas de médio porte, como samambaias, arbustos, né? E alguns grupos de árvores, angiospermos, ou seja, que possuem flores e frutos. A sua fauna é composta por alces, olha, já animais de grande porte, ursos, lobos. Então, quanto maior a riqueza de vegetação, que a gente inclusive viu isso em outra aula, a vegetação vertical, maior a biodiversidade animal, a fauna. E aí vocês vão poder observar mais ou menos a sua localização. Floresta temperada. É encontrada aí, ó, na Europa, América do Norte, e o clima é temperado. O que esse temperado significa, né? Que é misto. Então, possui aí as 4 estações bem definidas e a sua vegetação, ó, é composta por árvores como carvalhos e faias. E as suas árvores possuem uma adaptação. Elas perdem as folhas no outono e voltam a readquirir na primavera. Isso aí é importante para que elas possam suportar o inverno, que é rigoroso. E a fauna, os animais, você já encontra javali, veados, raposas, pássaros, insetos, corujas e entre outros. A floresta é temperada na sua imagem, né, para que vocês tenham uma noção aí de como é uma floresta temperada. Onde ela é encontrada no mapa? Floresta pluvial tropical. Olha que imagem bonita. É uma imagem com muito verde, né? E suas características. É o bioma mais produtivo da Terra, né? É encontrada aí, ó, na América Central, na América do Sul, na África, Austrália, Índia. Olha só, em regiões da Ásia. Possuem temperaturas altas, ou seja, é quente, né? E uma pluviosidade elevada, ou seja, chove muito. O solo é rico em matéria orgânica e isso significa que tem uma grande diversidade, tanto de vegetal quanto de animal, né?
A sua vegetação é exuberante, com árvores de grande porte, né? É rica e variada em seres, em animais vertebrados e invertebrados. E como é um tipo de bioma que recebe muita luminosidade, é rico, né, em energia solar e água. E onde podemos encontrar esse tipo de bioma aí no planeta. Bem, gente, por enquanto é isso. Essa aula continua com mais alguns biomas mundiais. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um cheiro e até a próxima!